A gente tem essa participação super especial, que foi super generosa de ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu sei da sua correria. Tô correndo um pouquinho. Mais um pouquinho, ainda mais final de ano a gente corre mais ainda, né? Queria primeiro agradecer a todos vocês que estão conectando. Muito obrigada por mais uma live. É sempre muito bacana quando vocês participam. A gente quer receber as perguntas de vocês. A única coisa que a gente vai combinar é para a gente tentar deixar um pouquinho mais para o final para responder. Assim a gente consegue passar a ideia da nossa live hoje, que tem o tema de comer sem neura, e aí no final a gente vai abrindo para as perguntas para não ficar também desordenado aqui. Olha, o seu também, já tem um monte de gente conectada, embora você não tenha avisado que a live também apareceria por aqui. Olá, como é que vocês estão? Quem é essa pessoa aqui diferente? Vanessa Tomazini, psicóloga clínica, aqui hoje. Chamei a própria Sophie no Instagram dela para fazer uma live sobre comer sem neura. Tudo bem com vocês aí? Eu tô até avisando para todo mundo que a gente vai deixar as perguntas mais para o final, para a gente conseguir ter uma certa ordem até do nosso pensamento. E muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Sophie, eu queria que você começasse se apresentando, por favor. Boa noite a todos. Sou Sophie Deron, eu costumo falar que eu sou brasileira com um sotaquezinho francês. Vou fazer 18 anos no Brasil, com esse sotaque até que dá um pouquinho de vergonha, mas acho que o sotaque vai ficar pra vida. Eternamente. Que bom que fique. Agora virou charme. Eu sou nutricionista, sou autora do livro O Peso das Dietas. Que inclusive trouxe para te dar de presente. Ganhei um, cadê o meu? Cadê? Ela já leu. Eu já li, mas eu ganhei mais um, mas esse vai ser autografado, esse vai ser mais legal, né? Sim, né? Com coração. Com coração e tudo. Eu sou nutricionista, sou doutora pela USP e fiz meu doutorado estudando obesidade infantil e genética. Qual é o papel da genética na obesidade e também como ajudar essas crianças para emagrecer. E fazendo todo esse trabalho, percebi que não era tão simples assim emagrecer, porque no papel eu até acreditava, quando comecei a trabalhar com essas crianças, eu falava assim, vamos comer mais salada, vamos correr um pouquinho mais, vamos fazer atividade. E as crianças, elas estavam realmente me dizendo, mas doutora Sophie, eu quero emagrecer, eu não consigo, não é tão simples assim. E eles falavam para mim coisas como, eu quero ser bonzinho, mas eu vou comer escondido da minha mãe. Falando, mas eu não quero comer escondido. E você pensa, mas se você não quer, por que você faz? Da mesma maneira... Como se fosse tão simples assim, né? E até me questionei. Parece mais forte do que eles. Também me dizendo, eu queria comer um pedaço pequeno e comi tudo, doutora Sophie. Aí que me chegou a ideia de buscar mais sobre justamente comportamento. Sim. É interessante que na nutrição a gente não aprende sobre comportamento. Na própria faculdade, né? Na própria faculdade. Fiz nutrição na França e revalidei no Brasil há poucos anos. Há poucos anos atrás. Então, na França também a gente aprende nutriente, cálculo de caloria, fazer esses cálculos, esses planos alimentares. Então, é aí que eu me interessei pelo comportamento, entrei na psiquiatria no tratamento de transtorno alimentar, porque nada melhor para entender o comportamento do que estudar quem não tem um comportamento tranquilo frente à comida. Então, entrei no Ambulim, que é o ambulatório de transtorno alimentar, e comecei a trabalhar com justamente esses pacientes que tinham anorexia, bulimia, transtorno da compulsão. E vendo uma coisa que me chamou muita atenção é que todas tinham a mesma história no começo. Eu estava bem, doutora Sophie, fiz uma dieta, entrei. Falei, meu Deus, fazer dieta atrapalha a relação com a comida. É aí que eu comecei a estudar. Estudar essa parte e também, até esse momento, eu não atendia.
Não? Porque eu tinha a impressão que todo mundo queria uma dieta. Eu não queria passar dieta. Então, até me sentia fracassada. Aí eu falei, não vou abrir consultório e passar dieta, porque eu não acredito nisso. Quem eu sou para falar para alguém, você tem que comer isso amanhã? Quem eu sou para saber se a pessoa vai ter fome, vai estar triste, vai estar feliz, vai estar sozinha, vai estar numa feijoada? Agora, eu decidi de estudar justamente essa parte do o efeito da dieta no cérebro. Tá. É aí que comecei toda essa pesquisa. Hoje estou coordenando o programa de genética do transtorno alimentar lá no Ambulim. Tá. E a gente vê o quanto o efeito das dietas mexe no cérebro. Mexe em dos dois lados. Por isso que o nome do livro é O Peso das Dietas, porque a maioria das pessoas que fazem dieta vão fracassar e vão engordar. Então, engordar fazendo dieta é até uma coisa meio que esperado, né? Esperado. E até, vou falar, é saudável. Concorda? Em que ponto? É saudável porque você volta a comer. Ah, sim. Tá? E seu corpo, ele vai fazer um armazenamento de gordura para te proteger da próxima dieta. Sim. Agora, a gente vê que 95% das pessoas que fazem dieta... Que é um número muito alto. Muito alto, quer dizer muito todo alto, mundo. é todo mundo praticamente. Fracassam na dieta. Eu cheguei a falar, é normal fracassar na dieta. Se você tem 95%. E aí eu fui buscar mais informação sobre quem são aqueles 5%. Que sou um pouquinho nerd, né? Eu estudo, sou engenheira agrônoma de primeira vida. Ah, é? Então, isso eu não sabia, da primeira formação. Sou engenheira agrônoma. Então, eu falei, vou ver. E aí, foi apresentado pela Fernanda Picciolario, no Ambulim, um estudo sobre justamente quem são esses 5%. Esses 5% que não fracassam na dieta, na realidade, a maioria entrou no transtorno alimentar. Então, isso não é um sucesso. Os resultados vêm da doença, na verdade. Ou seja, isso não é resultado, né? E fracassar na dieta é até esperado. Quem não fracassar na dieta, muitas vão ter, na realidade, um risco de entrar no transtorno alimentar. Sim. Aí que comecei a estudar, e aí veio o convite para escrever um livro. Né? Eu entrei no Facebook também para falar ao público, porque eu falei, não, estamos numa sociedade que só fala de dieta, e fazer dieta desequilibra todo o centro do apetite, então vou falar ao público. E o livro foi uma surpresa linda, porque eu escrevi pensando, oh meu Deus, eles vão me matar, estou falando tudo o contrário do que aprendi. Né? Sim. E foi um grande sucesso. Aliás, vou fazer até um anúncio exclusivo aqui. Tô brincando. Por favor. Mas eu mudei de editor e estamos trabalhando numa edição atualizada. Então, vai ter bacana. uma segunda edição atualizada. Ótimo. Com todos os dados mais recentes de pesquisas. E tem bastante que estão confirmando tudo o que está aqui. Tá. E com mais receitas. Porque ótimo. Dentro do conceito, tem que comer melhor. Né? Voltar a cozinhar um pouco, voltar a dar um pouquinho de qualidade na sua alimentação. Então, vai sair em fevereiro uma nova edição. Daqui 3 meses, praticamente, já tem uma nova edição. 3 meses. É com a editora Sextante. Então, para mim é uma notícia muito linda, porque primeiro eu encontrei com eles são incríveis. E vai ter uma distribuição no Brasil inteiro. Mais abrangente. Bacana. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, né? Essa questão do comer. Vai além da dieta.
né? Como é que você observa isso, tanto em todos os seus estudos, quanto em consultório, com os pacientes que você atende? Como é que as pessoas encaram esse comer? Porque comer vai muito mais além de nutrientes, de macronutrientes, da escolha do alimento. Tem um envolvimento que é cultural, é social, é psicológico, da afetividade que a gente tem ali ligada, e a gente vê cada vez menos isso. A gente vê cada vez menos, mas quem escuta um pouquinho esse conceito, volta a ter bom senso e falar, não, é verdade. De resgatar, né? Vamos de um resgate. Né? Vamos resgatar. O que eu costumo falar? Que o ser humano, ele se nutre de alimentos, mas também de sentimentos. A gente não pode esquecer essa parte. E é verdade que na nutrição, na faculdade, a gente aprende a parte dos nutrientes. Nós, nutricionistas, estamos educados a trabalhar a parte de nutrientes, que é muito importante. Sim. Mas não é só. Não é só isso, né? E o comportamento, ele é tão importante quanto o nutriente. Às vezes, no meu consultório, eu trabalho o comportamento e nem a gente conversa de cenoura. A gente conversa de emoções, a gente conversa de culpa, de medo de comer. E por isso, quando a gente fala de dieta, a dieta, o nome dieta no grego quer dizer estilo de vida. Sim. Então, tudo bem. A dieta mediterrânea não é uma dieta restritiva. Agora, quando estou falando de dieta, especialmente no livro, estou falando da dieta restritiva. Aquela que faz ou você passar fome, que tira grupos alimentares, ou que pode diminuir a quantidade de calorias, por exemplo. Esse tipo de dieta que eu estou falando, é elas que estão assustando o nosso cérebro. O professor Howard Steiger, que eu conheço lá do Canadá, ele fala que passar fome, fazer a dieta restritiva é provavelmente o que mais assusta o cérebro. Então é uma ameaça no seu sistema de sobrevivência. Ele entra em mecanismos de defesa. Total. E a defesa vai ser o quê? Engordar. Uma delas é engordar, né? A principal. A principal vai ser engordar. A gente vê uma mudança do apetite, o apetite aumenta. E uma diminuição do metabolismo. E isso já estão 25 anos, 30 anos mostrando. Então a gente sabe isso. Sabe que tem um estudo que fala que dieta não funciona de 1956 e eles estão fazendo uma meta-análise dos 30 últimos anos. Quer dizer, são quase 100 anos que a gente está com material científico dizendo que fazer a dieta não funciona. E continuamos insistindo. Continuamos insistindo, achando que essa é a saída, inclusive dessa obesidade toda que a gente tem mundialmente em índices cada vez maiores e alarmantes. Alarmante. Agora, tem também uma dramatização dessa obesidade, que faz que todo mundo tem pavor de engordar. Tá? Você não vai acordar obeso. Tá? Então, tem uma pesquisadora que estudou gêmeos, que estudou justamente gêmeos idênticos que fizeram dieta ou não. E ela conseguiu mostrar que o gêmeo que fez dieta é mais gordo. E quanto mais dieta, mais gordo o gêmeo. Sim. Isso não quer dizer que é tudo culpa da dieta, mas é o suficiente para perguntar, será que fazer a dieta engorda? E essa pesquisadora falou, dieta é, em parte, um dos fatores dessa epidemia de obesidade. Isso é forte, né? Sim. Então, o que a gente falar para uma pessoa que está com excesso de peso fazer? Dieta restritiva. Que vai aumentar o apetite e diminuir o metabolismo. Colocar a pessoa no fracasso. Mas não se ensina as escolhas alimentares, o entendimento sobre o alimento. Às vezes sim, mas às vezes com uma autoridade de general. Quantos pacientes entram no meu consultório, eu vou perguntar assim, o que você toma de café da manhã? E vão falar, eu tomo suco verde, eu como tapioca. Aí você pergunta, você gosta? E eles se assustam, porque ninguém pergunta, né? Ele falou, não. Aí você pensa, mas o que você gosta? O que você gostaria de tomar de café da manhã? E aí vem uma série de emoções até, as pessoas
se emocionam, né? Me dizendo, não, eu fazia um pão com grãos fresquinho, que eu comia com manteiga. Você pensa, mas por que não tá comendo isso? Ah, tiraram. Tipo, alguém tirou. Mas aí você tem que respeitar outro profissional. Então, talvez tenha um problema de saúde. Então, será que ela tem uma doença celíaca? A gente não pode falar, todo mundo pode comer pão. Sim, depende da situação. Sim. E tinham tirado glúten, lactose. Era uma paciente que tinha passado pela uma cirurgia bariátrica. Então, realmente, a vida dela era só uma obrigação de comer coisas que ela não queria. Então, isso não é comer saudável. Sim. Então, dentro do saudável, a gente tem que questionar o que é saudável. Uma obrigação de comer alguma coisa que você não gosta? Não, já não é saudável. Já não é saudável. E de entender que a busca maior, que é essa que tem ficado cada vez mais de lado, é por um corpo, às vezes, magro, né? Não necessariamente é pela qualidade do alimento, não necessariamente é por aquilo que você gosta. Tem um entorno ali envolvido que fica muitas vezes de lado. Então, assim, você toma esse suco verde, só um exemplo, só para exemplificar, porque você gosta, porque te faz bem, você fica se sentindo melhor. Se sente melhor. Se a resposta for sim, ok. Se a resposta é não, então a gente precisa procurar uma alternativa a isso. Sim. O que acaba acontecendo é que a gente... Mas qual é o motivo? Qual é o motivo? E a gente vê as pessoas cada vez mais engessadas em formas de comer extremamente autoritárias, muitas vezes, porque é isso que pode comer, é isso que faz bem, é isso que é saudável. Mesmo assim não gosto. Mesmo se aqui não for saudável, mesmo se eu não gosto. Então, assim, essa liberdade da escolha alimentar, que é o papel do nutricionista, sem sombra de dúvidas, de ensinar esses pacientes quais são, o que é a qualidade dos alimentos, que às vezes as pessoas não sabem, procurar pela qualidade do alimento, né? Da procedência do alimento, do quanto que ela é importante, do quanto que tem uma afetividade ligada também com a alimentação. Então, eu sempre falo que quando chega aqui no consultório alguém que diz assim para mim, algum paciente diz assim, nossa, mas eu adorava comer aquele bolo que minha avó fazia, hoje em dia eu não me permito. Por que você não se permite? Não, porque tem medo. E sabe, quanto vira mais um terrorismo. Tem o terrorismo que entra na crença que é um alimento que vai fazer engordar. Então, a pessoa tem medo de engordar. Mas tem também o fato que, como ela está de dieta, ela pensa que se ela vai abrir mão e comer um pedaço, ela não vai conseguir segurar a onda. Exato. E isso é verdade. Quando você fica muito tempo sem comer uma coisa que você gosta, quando vai comer, você não vai comer você vai comer tudo. Eu costumo brincar que é como se você saísse da prisão. Você fica diversos dias aprisionado, na hora que você resolve sair... né? Você vai contando os dias, sabe, na parede, igual prisioneiro, né? Falta tantos dias para acabar a minha pena. E o que acaba acontecendo é que você come em demasia. Agora, quando é um alimento que você tá ali sensível a ele, né? Sensível não, mas você tem disponibilidade dele, você escolhe ou não comer. É diferente. Total. A permissão muda tudo. Sim. E sabe, é interessante que o ser humano, a gente entende que é um comportamento normal. É esperado. Esperado. Se você se proibir de comer uma coisa que você gosta, quando você vai comer mais. Mais. Um monte. Sim. Mas o rato também. É muito interessante que um rato que está proibido de comer ou que passa fome, quando vai ter acesso à comida, ele vai comer um monte. Ele vai comer rápido e fazer despedida. Sim. Por quê? Porque ele não sabe quando vai voltar. Então, se você não se autoriza, por exemplo, um bolo da vovó, quando vai comer o bolo, como que você vai comer? Sim. Um monte. Sim. Pensando, nem sei quando eu vou conseguir de novo. E muitas vezes sem nem perceber o sabor, sem nem aproveitar aquilo, né? A culpa já começa a tomar conta, que é um outro caso também. Exatamente. A culpa, isso é muito interessante, que eu tô... estudando essa parte da emoção dessa culpa. E a culpa foi mostrado em um estudo que a culpa faz comer mais. Olha que interessante. Se você come sem culpa e se você come com culpa, você vai comer de maneira diferente. Você é a mesma pessoa. Sim. Então, uma das coisas que eu trabalho no meu consultório
é justamente fazer as pazes com a comida, porque quando não entra a culpa, a pessoa fica maravilhada, me dizendo, mas Sofia, agora que eu posso comer, não quero mais. Posso comer chocolate, não quero mais. Tá lá. Inclusive, meu marido que engorda. É ele que tá comendo agora, né? Ele que tá comendo. Porque tá tudo lá. Eu vou quando quero e quando tá lá, nem quero. Porque eu posso. Só de saber que você pode, você já vai sair daquele pensamento da despedida. É muito incrível. E é interessante o quanto que assim, a gente vê o quanto que a emoção, ela tá muito ligada com essa relação com a comida, seja do exagero, seja do comer para de repente abafar outros sentimentos, por que da busca desses alimentos sempre doces, um exemplo, né? Por que dos alimentos doces, do porquê que você vive em restrição, você começa a perceber o quanto que nutrição e psicologia, elas têm uma junção que é extremamente interessante. Muito interessante. Né? A gente não consegue falar de comida sem falar de nutrição, sem falar de emoção, dessa relação que a gente tem com a comida e do quanto que assim, quanto mais a gente entende o papel que a comida também tem na nossa vida, seja de restrição ou de excesso, a gente passa a entender cada vez mais sobre nós mesmos. Total. Sobre a nossa dinâmica. E interessante esse comer emocional, aliás, eu acabei de gravar alguns vídeos porque eu vou lançar um programa sobre fome emocional para ajudar justamente as pessoas a fazer a diferença. Será que é uma fome, uma vontade? O seu programa se chama... Você tem fome de quê? Fome de quê? É totalmente isso. É justamente para entender que entender fome é essa. O que você está sentindo? Por que você está comendo? Sim. E olha que interessante. O comer emocional é uma coisa adquirida e quanto mais você faz restrição, mais ela aumenta. Então, quanto mais você faz a paz com a comida, menos você tem. E vou mais longe, estudando sobre metabolismo, a gente vê que comer sem fome faz engordar. Então, você está com fome, vai sentar na mesa, almoçar, comida. Mesmo repetindo, se você sai satisfeito da mesa, não é isso que vai te fazer engordar. É o depois, aquele momento que você está triste, ansioso, que você vai buscar alimentos e nunca é brócolis. Não, cenoura. Por quê? Não, nunca é. Por quê? Porque eles não trazem esse mesmo aporte emocional. Exatamente. Eles não têm esse comfort food. Eles pedaço de brócolis não tem. Eles não dão recompensa. Exato. Da mesma maneira. Exato. E aí você acaba comendo em excesso alimentos por outros motivos do que fome. E aí sim, isso pode alterar o peso, né? E isso é muito interessante porque é bem comum aqui no consultório. Às vezes eu percebi a reclamação de alguns pacientes de que assim, poxa, eu como tudo certinho e não emagreço. Você também deve escutar isso muito. Até de pais com crianças obesas. Doutora Sofia, ele come tudo perfeito. Em casa só tem frango grelhado, legumes branco, né? Ao vapor. Não tem bolo, não tem... Ele me fala isso pensando que eu vou falar legal. Eu penso assim, nossa, nada de prazer. Sim. Coitado da criança. Sim. E aí, essa criança, ela vai comer escondida. Então, explicando isso para os pais, eles ficam, nossa, é verdade. Sim. Cadê o prazer de comer? E o prazer de comer não é necessariamente chocolate. O prazer de comer pode ser sentar na mesa com uma refeição que cheira muito gostoso, um momento feliz. O fazer a refeição juntos. Cozinhar juntos. Sensacional. A escolha, às vezes, até do próprio alimento na feira ou no supermercado, de estar juntos. O que nós vamos fazer para o jantar? Né? Então, tem um entorno que, às vezes, a gente vai deixando de lado, né? E aí, essa refeição branca, que é aquele prato branco, né? Porque o frango é branco, o vegetal é no vapor, que ele já fica insosso por si só. Como gostar de comer isso? Nosso paladar e nosso cérebro reage a respostas pelo alimento. E com a neurociência, a gente vê que os alimentos que dão mais prazer, açúcar e gordura.
Por isso, o chocolate você tem aqui os dois. Uma árvore de Natal no cérebro. Feliz. É interessantíssimo de ver as ressonâncias, né? E as tomografias quando você tem a incisão do alimento, essas áreas que são iluminadas, elas é como se elas criassem vida própria, né? Elas começam e a gente às vezes não entende que esses alimentos eles vão causar esse prazer e não tem problema. E não tem problema nenhum. Agora, de maneira mas a forma, consciente, comer por prazer. Ok, eu vou me oferecer um bolo de chocolate. Por que não? Sim. Agora, vou escolher o melhor que tem. Sim. Não é? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Agora, no comer emocional, você também, assim, pode ser qualquer coisa. É o que tem ali na frente, disponível. E por isso que esse comer emocional que a gente quer diminuir. Mas, para diminuir, tem que também trabalhar com psicólogo. Sim. Porque tem essa fome emocional? Provavelmente porque tem uma dor emocional. Ou uma felicidade. Mas a maioria é uma dor, ansiedade, estresse. E o próprio cérebro está dizendo, você não está bem, então come chocolate, porque chocolate faz bem. Sim. Não é? Comer faz bem. Claro. Comer é um dos maiores prazeres. E a gente não deve perder. Não. E isso é uma coisa que muitas vezes, a maior parte dessas dietas que são muito restritivas, elas colocam em xeque esse prazer com a alimentação, esse prazer com a comida. A gente vai aprendendo direto e indiretamente que comer tem que ser algo quase que automático, como para nutrir o corpo. Não existe isso. Tem até dietas que estão dizendo que a gente não deveria ter nenhum prazer, que comida pode viciar, então você tem que comer sem prazer. Eu falo totalmente o contrário. Quanto mais você respeita esse prazer de comer, menos se come. Sim. Mas você está satisfeito. Até quando a gente fala desse prazer causado pelo alimento, por exemplo, se a gente for falar do açúcar, só um exemplo. Claro que o açúcar ele tem um potencial da questão do vício, de você procurar cada vez mais, sim. Mas uma coisa é você ter entendimento sobre isso e entender que muitas vezes quando você está buscando aquele alimento, às vezes você está buscando conforto. Então, peraí, o que está acontecendo que está me deixando tão desconfortável que eu estou acessando a comida? É diferente o caminho. É você entender o percurso para poder mudar a rota. Isso. Mas não é não utilizar mais isso. Então, essa dica, por exemplo, não comprar mais açúcar, não comprar mais chocolate, não vai ajudar. Porque talvez você vai ficar um mês... Dois, e depois você vai entrar em risco até de compulsão alimentar. Sim. Sim. Mas sobre o vício, é interessante que tem estudos que mostraram que realmente o açúcar toca no mesmo receptor do que a cocaína. É interessantíssimo de ver. Muito interessante. São giros colados. Isso. Mas, veja bem, não quer dizer que açúcar é droga. Exato. Eu já vi tanto post assim no Instagram. Nossa, olha que... Açúcar, me marcaram há pouco tempo, açúcar é igual a droga. Não é. Não açúcar é alimento. É um alimento. Açúcar em excesso, claro. Como tudo nessa vida. Como tudo na vida. Até água em excesso faz mal. Religião, não é? Política, sexo. Água em excesso já não faz mal? Sexo? Cenoura em excesso. Faz mal. Faz mal. Agora, interessante que nesse receptor também toca a música. Então, a gente não vicia na música. Então, é um receptor de prazer. É um receptor de prazer intenso. Pronto. Sim. Então, isso é o que eu chamo de terrorismo nutricional. Sim. Se você pensar bem, começou... Até eu conto isso, porque recém-casada, há 30 anos... cheguei em Nova York e tinha uma guerra contra a gordura. E para mim, francesa, era uma coisa tão bizarra, pensando assim, porque faz parte da alimentação. Se for croissant, tem que ser com manteiga, senão não vale. Aí tá tudo proibido. Tem que ter creme de leite. Tem que ter. E se você pensar bem, era o comecinho desse terrorismo nutricional, uns 30, 40 anos atrás. E depois veio, não pode carboidrato, não pode açúcar, não pode glúten, não pode lactose. E cada vez mais complicado de entender. Porque tirar a gordura, você pensa, a manteiga é a gordura da carne.
Agora, tirar o glúten, para quem não é nutricionista, que estresse. O que é glúten? Eu vejo pacientes tão perdidos que eles tiram tudo da vida deles e só comem legumes. Ou caixas que está escrito sem glúten, olha, que judiaço. E aí começam a ter compulsão. Quando vão ficar perto de um pão, de repente vão perder controle e se assustam. Sim. Porque não entenderam exatamente o que é, mas ficaram assustados pela informação. E queira ou não queira, em tempos de tecnologia e mídias sociais, a gente tem cada vez mais acesso à informação de todas as qualidades, né? De cabo a rabo, né? Por isso que eu entrei na rede social, para dar uma informação... Para poder ser um contraponto. Mas eu tenho 30 mil seguidores, você tem... Acho que 25, né? Ok. 25 mil. Uma blogueira fitness, ela tem 3 milhões, 1 milhão, a gente... Tá querendo passar uma informação, só que realmente quem tem esse poder, infelizmente, são pessoas que têm um discurso totalmente inadequado. Sim. E até um discurso que nós estávamos conversando antes da live começar, que assim, é um discurso que, no fundo, todo mundo lá no íntimo sabe que dieta não funciona, sabe que restrição não gera coisas boas, mas na hora que você vê um anúncio de uma dieta nova, de uma pílula, de um shake, solução. É a solução mágica, aquele comprimido, aquela pílula que você vai tomar e ela vai... Ou quando você chega no nutricionista e diz, eu preciso que você me emagreça, né? É uma frase muito comum, né? Então, assim... A gente atribui, e aí é toda uma questão dessa desresponsabilização, de que a gente coloca na mão do outro aquilo que a gente gostaria, né, aquilo que a gente não consegue fazer por si próprio. Então, é muito importante quando você se responsabiliza de qual é a relação que você está tendo com a comida, com certeza. Qual que é a relação que você está tendo com o seu corpo, qual é a relação que você está tendo com essas informações que a gente sabe que cada vez mais as informações estão truncadas. É muito difícil para um leigo entrar nas mídias sociais, receber uma série de informação, de posts, tanto de profissionais da área habilitados, quanto de profissionais que não são da área, não são habilitados e que vende. Emagrecimento é uma das indústrias que mais gera lucro no mundo. De dólares, bilhões. No mundo. E pior que é uma indústria de fracasso. Então, isso é terrível, porque a gente fracassa, quase todo mundo, e a gente vai comprar mais. Sim. Olha, porque quem sabe dessa vez dá certo. Exatamente. E você conhece outra indústria que fracassa sempre e você continua investindo? Sim. Não. Sim. Não existe. E a gente vai criando muitas vezes não só esse terrorismo nutricional, mas as pessoas estão perdendo a naturalidade no comer. Comer era algo tão simples. Eu às vezes me lembro de quando eu era pequena, sei lá, ia na casa dos meus avós. Era tão simples chegar lá, ter uma comida, sentar na mesa, ter uma comida que tinha uma questão de uma afetividade ali ligada. Eu sempre dou esse exemplo. O meu avô fazia um bolo de fubá com erva doce e café preto coado, sensacional, e um bife à milanesa como poucos. Então, assim, você lembrar, né, dessas memórias, dá uma sensação tão feliz, de felicidade, de conforto, e o que a gente vê assim, não, mas bife à milanesa vai farinha, mas é frito na gordura vegetal, não pode. Mas isso tem a ver com um discurso que o próprio George Skrinis, que é um sociólogo australiano, ele chamou de nutricionismo. A gente reduziu a nutrição, o ato de comer a um ato de nutrientes, um ato de cálculo de caloria, de nutrientes. Então, como se fosse só isso, né? Exatamente. E foi uma das tristezas da nutrição é de ser reducionista e esquecer toda a parte do prazer, da celebração. Por isso que hoje a gente vê até o guia alimentar brasileiro é sensacional nesse sentido. O ato de comer junto, só isso já muda a relação com a comida. Até isso a gente perdeu. A gente às vezes come... Tem vários que tem ainda. Ainda tem, mas a gente às vezes come mais com o celular do que com outras pessoas, né?
Agora o celular está atrapalhando, não é? A gente tem que tomar um cuidado danado. Também às vezes... Eu também me coloco nisso. Também, né? A gente fica... Tem que parar para não fazer isso. Tem que pensar para não fazer. Ter essa consciência para evitar, pelo menos. É tão bom quando a gente consegue, né? Mas é verdade que estamos nesse mundo também. E tem que aprender a lidar com esse mundo. É uma nova... atualidade. Sim. Nossos avós, eles tinham outra atualidade. Então não é de tentar viver igual nossos avós nesse mundo, porque nesse mundo a gente trabalha, a gente mora em apartamentos, a gente corre, tem filho, tem trânsito, não é? Tem trânsito, tem tudo, né? Não adianta a gente querer fugir disso, mas a gente tem que saber viver com. Exatamente, é aprender e não resistir a essa parte tão importante da emoção frente à comida. Sem culpa. A culpa, acho que ela atrapalha tudo. E a culpa, ela vem de quê? Do excesso de informação que a gente tem. Porque você vai sentar na mesa da sua avó quando você era pequena, você não tinha nem uma noção de o que é gordura, o que é proteína. Agora, adulta, você senta na mesa e você pensa... Será que eu posso comer? Será que eu não posso comer? A ignorância às vezes é um santo remédio. Total. Porque você come muito mais por uma questão instintiva e emocional, então, né, do que negócio, observando a comida. Exatamente. O negócio é fazer as pazes com a comida. Parar de acreditar que tem alimentos bons, alimentos ruins. Não existe. Eu sou nutricionista há mais de 20 anos. Agora... Eu estudei nutrição na engenharia, então já são 30 e poucos anos. Para de fazer essas contas. Não, mas estou dizendo, eu tô lá, estudando, até hoje não acredito que tem alimentos ruins. Agora, veneno tem. Por exemplo, o manioc não cozido tem arsênico. Isso é sim veneno. Agora, veja bem, não é porque é natural que não é necessariamente que é necessariamente bom. Né? Um manioc, uma raiz de manioc não cozida é veneno. Agora, manioc cozido, 10. Então, por isso, a gente tem que ver que tem sim coisas que a gente não pode comer. Por exemplo, pedra. Né? Eu me lembro, não sei se eu tenho tempo, mas de uma paciente pequena, 10 anos, que parou de comer de vez. Depois de 15 minutos no consultório de uma pediatra que fez um terrorismo para ela, porque ela tinha um pouquinho de barriga, ela nem tinha sobrepeso. E ela falou, você vai ter que cortar tudo. E ela cortou tudo, mas refrigerante, bolo, mas também feijão, também arroz. Olha, da onde vem essa informação? Da onde essa pediatra pegou essa informação? Não sei. Mas o resultado é que a menina parou de comer, de medo. E a mãe, assustada, me levou a menina no meu consultório e conversei com ela. Eu tentei fazer um pouquinho de... explicar que não existe alimentos perigosos, etc. E para ajudar ela, eu falei para ela, vou fazer uma lista com você do que você pode comer. E aí eu perguntei, o que você gosta? Me fala, e aí eu vou te dizer se você pode ou não. Claro, salsicha tudo podia. Pode, salsicha pode, arroz pode, feijão pode, bolo pode. Sorvete pode. Aí eu falei pra ela, bom, agora eu vou fazer uma lista do que você não pode comer. E a menina começou a me olhar, tipo, meu Deus, ela vai tirar lá coisas. Vem, né? Eu falei, pedra não pode, pedra. Madeira não pode, madeira. E a menina se animou, ela falou, vidro. Eu falei, vidro não pode. Vidro. Nossa, você acredita que ela voltou a comer? Claro. Olha o susto, 10 anos. A gente tem que tomar muito cuidado com o poder que a gente tem das palavras. A gente não sabe como é que isso pode interferir, em que nível pode interferir com uma pessoa ou com uma criança. É muito comum, você que tem bastante experiência com obesidade infantil, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma criança que tem obesidade é automaticamente julgar que aquilo que ela está comendo sempre está errado.
né? Então, assim, não Tem pode. muita fiscalização da Muita criança. fiscalização. Você usou a palavra correta. É, Todo mundo é um uma fiscal, tristeza. né? É. E não é só as pessoas do trato do dia a dia. Inclusive, quando você está num lugar público e vê uma criança que tem sobrepeso, com um sorvete na mão, automaticamente o primeiro pensamento é por isso. Coitado, não é? Não é? Como se ele não tivesse direito ao prazer de comer. Exatamente. E sabe que isso eles sentem, claro, e isso incentiva o quê? Comer escondido. Sim. Que é um premissa da compulsão alimentar. Ou seja, a gente já está criando um comer transtornado ali naquela criança desde muito cedo. Uma culpa. E quando ele vai comer escondido, ele vai comer muito mais. Porque ele vai, sem perceber, mas ele vai estar na despedida. Já que estou aqui, já estou fazendo tudo errado, vou comer tudo que eu posso, porque não sei quando eu vou ter oportunidade. E tentando saciar esse desejo, essa vontade que ele tem, porque ele sabe que tão cedo não vai acontecer de novo. Então, assim, mais do que fiscalizar, é trazer orientação e informação para essa criança e para os pais, eu vejo para os responsáveis. Sabe uma coisa interessante? Como é que é lidar com esses pais? Então, é difícil. Isso que eu queria te dizer, estava procurando. Quando eu escrevi o livro, eu escrevi pensando assim, vou falar aos pais. Porque no meu consultório, o interessante é que as crianças, eles entendem de vez. Agora, aí quando eu falo para os pais, tem que fazer as pais com a comida, ele pode comer bolo, os pais estão meio assustados. Como assim? Você é nutricionista? Vai deixar ele comer bolo? Mas ele tem excesso. Falei, sim, a gente tem que fazer as pazes com a comida. Mas numa consulta eu não consigo falar, explicar e mudar a cabeça dos pais. Sim. Isso é Precisa a de um grande tempo. dificuldade. E inclusive lancei junto com a Janaína Kuhn-Barney, que é uma nutricionista materno-infantil, um programa online de justamente muita informação sobre como lidar com crianças. Então, é um programa de 4 semanas com vários vídeos que explicam como lidar com o apetite da criança, da rotina, etc. Sem, é claro, dar atendimento nutricional, mas é educativo. Porque muitos pais estão assustados pela campanha que a gente vê o tempo todo contra a obesidade infantil. Parece que virou a coisa que as pessoas mais temem, né? Meu filho vai engordar, eu não quero. Então, de tanto medo, o que as pessoas fazem? Restrição. E fazendo restrição, a criança vai começar a comer escondida. E aí você já entra num ciclo infernal. E é isso que a gente precisa começar a cortar, é esse ciclo, né? Vamos abrir para as perguntas? Tem? Vamos lá? Tem um monte. Eu não enxergo. Fique tranquila. Eu vou vir um pouquinho para frente só para poder mexer aqui na tela. Muito pequenininho. Pode ficar tranquila. Eu vou lendo para você aqui algumas. Deixa eu pegar aqui uma que eu tinha visto. Essa é uma clássica. Mas como emagrecer sem restringir, ou seja, sem diminuir a quantidade de um alimento pouco saudável, exemplo açúcar? Parece meio irreal. Eu tinha certeza que essa pergunta ia vir. Não, eu falo, claro que parece lógico que se você come menos, você vai emagrecer. Agora, veja bem, funciona assim no começo, mas não é sustentável, porque, como a gente falou, vai fracassar. É muito mais interessante se permitir de comer e ver que, se permitindo de comer, a gente precisa de menos. Então, por isso que eu falo, não é comer menos, é comer melhor. Comendo melhor não é só arroz integral, legumes. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser arroz branco, ou interessante incluir mais fibras. E por isso que eu dou essas 3 dicas sempre. Não faça dieta. Coma alimentos mais verdadeiros, menos processados. Mas não quer dizer também nenhum. Sim. Que é outro terrorismo. Menos. E cozinha. 3 dicas. Parecem simples, mas é difícil colocar em prática. Os 3 ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, não comer melhor é cozinhar, comer alimentos mais verdadeiros e respeitar o prazer de comer e respeitar a sua fome, fome física, mas também a sua vontade de comer. Sim.
e comendo melhor e respeitando as emoções, etc., você vai acabar comendo menos. Sim. Olha, tem uma pergunta. E aí sim vai começar a emagrecer. Uma pergunta aqui, ó. Qual dica você dá para controlar a compulsão alimentar? Você começa e eu termino a resposta. Ok. A dica da nutricionista. Dica da nutricionista. Comer. Comer, comer. Dica da psicóloga. Procurar atendimento psicológico para entender o porquê que isso está sendo desencadeado. Tem uma questão que é alimentar, mas tem uma questão que ela é interna. E entender isso faz com que você passe a perceber melhor qual é essa rota que te leva até a comida. Sim. Mas antes de falar de terapeuta, é muito interessante perguntar, será que é compulsão mesmo? Ah, sim. Quando eu estou dizendo comer, estou brincando, mas sim. A gente vê que a restrição leva à compulsão. Então, parar de restringir já ajuda a ter menos compulsão. Mas sim. Se você quiser, eu posso também dar uma definição da compulsão. Sim. Né? Tá todo mundo usando compulsão, tô com compulsão de chocolate. Doutora Sofia, teve compulsão de chocolate. Aí você pergunta, o que aconteceu? E você vê que não é uma compulsão, é um exagero de... Então, é só um excesso. Qual é a diferença? Dentro da compulsão tem uma sensação de perda de controle. Tá? Acontece com quantidade muito maior do que o normal. E muitas vezes escondido. Então, se for isso, procura ajuda. Sim. Porque não é uma coisa que você vai tratar sozinho. Agora, ajuda multidisciplinar. Psicólogo, sim. nutricionista e psiquiatra. Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Né? No Ambulim, o ambulatório de transtorno alimentar, onde eu estou atendendo dentro do grupo do Greco, que é o grupo de tratamento de compulsão alimentar, a gente trabalha tudo junto, é multidisciplinar. Não é só uma questão de nutrição ou só da psicologia também. Sim. É um tudo. Existe uma interação, é uma questão que ela é dinâmica. Isso. Né? Vem desde a escolha do alimento, a sua relação com o alimento, a relação com o próprio corpo, com essas questões que são mais internas, de tamponamento, inclusive. Então, é muito mais abrangente. Agora, que concordo plenamente, existe um uso muito indeterminado do termo. Da palavra. Então, tudo é compulsão agora. Exatamente. Não, vou dar um exemplo. Você faz uma promessa de não comer chocolate. Então, não vou comer chocolate, não vou comer chocolate, não vou comer chocolate. Agora, tem um momento que você vai falar, eu mereço, vou comer um. E aí vem a barra inteira. Sim. Agora, isso não é compulsão. Isso é exagero. Mas se vem a barra inteira, mais 2 latas de leite condensado, mais pão, mais arroz, mais feijão, etc., uma quantidade muito grande, aí sim você precisa de uma avaliação pelo psiquiatra, pela nutricionista ou psicólogo, mas quem dá o diagnóstico é o psiquiatra. E se for compulsão, realmente precisa de um atendimento multidisciplinar e entender que é uma doença. Sim, né? Sim. É uma doença psiquiátrica e precisa de tratamento. E por isso não fica sozinho tentando, porque a maioria das pessoas que estão tentando sozinhos, depois de uma compulsão, vão fazer o quê? Uma restrição, não vão comer e vão entrar em mais um ciclo de compulsão. E é um ciclo que não para. É vicioso. Enquanto não tiver tratamento adequado, não para. Uma pergunta que eu gostei. E a obesidade? Como faz? Nos últimos 2 anos ganhei 22 quilos. Só que antes eu tinha perdido 40 com uma dieta restritiva. Só que não consegui mais. Bastou voltar a comer e engordei. Sim. Será que depois de perder 40 quilos, ganhar 22 se chama engordar? Pergunta. Primeiro ponto. Primeiro ponto. A tendência do corpo é sempre voltar ao peso máximo. Tá? Então tem uma questão metabólica. Exatamente. O problema é que as pessoas vão se comparar ao peso da dieta, que não é um peso real, é um peso que você adquiriu fazendo uma restrição enorme e que na realidade é nada mais do que uma agressão ao seu corpo. Então, qual é seu peso natural? Isso que é a pergunta.
Você tinha 40, você perdeu 40 a mais, você perdeu e depois você ganhou 20 a mais. Qual é seu peso natural? Provavelmente um pouquinho mais do que você está. Desculpe pela notícia, mas o que a gente vê é que quando a pessoa emagrece rápido, ela tem tendência a voltar rápido e ganhar mais gordura. Porque quando emagrece rápido, você vai perder principalmente músculos, água e gordura. Quando você engorda rápido, você engorda com mais gordura. Então você fica mais gordo do que antes da dieta. E aliás, tem um estudo bem interessante também sobre apetite. O apetite aumenta quando a gente faz dieta. Agora, tem um estudo que mostra que o apetite fica maior mesmo voltando a comer normal. Você não é a mesma pessoa depois de fazer uma dieta extremamente restritiva. Por isso, cuidado quando você faz esse tipo de dieta. É normal ter um desespero por comer. É natural. É natural, é até saudável. É até saudável. Doutora, que dicas você dá para se recuperar da anorexia? É assim, a anorexia são bem dicas, né? É outra doença psiquiátrica. Se você sente que você tem uma dificuldade desse jeito, procura ajuda. Não tem assim uma dica. Eu poderia falar. A melhor dica é procurar ajuda. Acho que é a melhor dica que a gente pode dar. Anorexia é uma doença psiquiátrica das mais graves que tem. Então não é brincadeira. Procura ajuda. Que tem um índice de mortalidade alto. Sim. E tem uma dificuldade imensa a aceitar comer. E comer é vida. Comer é nossa gasolina. Então, o próprio corpo, ele não está sendo nutrido o suficiente. Então, é extremamente preocupante. Então, não existe assim uma dica. Claro que eu poderia falar comer, porque comer resolve. Só que mas não é só a isso, coitada, ela tem medo de comer. Então, e não é frescura, é realmente uma coisa extremamente difícil. Por isso que precisa de psicólogo, por isso que precisa de muitas médico. vezes de medicação, né, para ajudar. E nutrição. Mas não é só uma questão de nutrição. Não é só o comer. É muito ruim quando alguém responde, é só você comer. A questão não é essa. É tudo que está envolvido nesse comer, toda a representação que essa perda de peso tem. E a gente vê o desespero dos pais, porque os pais, para eles é desesperador ver que só comendo ela resolveria. E não é isso. Né? Não é só claro, Letícia, peraí, pode deixar, a Sofia, ela pega para você. Então não é só isso que determina, né? Mas precisa procurar ajuda especializada. Quem tiver dificuldade, aqui em São Paulo a gente tem alguns centros que as pessoas podem procurar atendimento. O Ambulim é um deles. Ambulim, muito bom. Tem o Unifesp, a Unifesp, o Proata também. Também é muito bom, que teve até um evento O Cepão, que também trabalha muito bem. Bom, agora provavelmente tem mais, mas são os três principais. Eu muito bem, são excelentes. E que vocês podem procurar, que claro, tem fila de espera, né? Tem um monte de coisa, mas procure. Procure ajuda. Procure. E tem uma atenção especial quando o caso é importante. Agora, não faça dieta. Sim. Porque isso é a dificuldade, que tem pessoas que estão com até traços de anorexia e vão procurar um profissional que vai passar uma dieta rígida e que vai colocar ainda mais... Ou seja, procure referências do profissional para saber, inclusive, se ele sabe tratar desse tipo de problema, né? Letícia, quanto tempo? 6 minutos. 6 minutos. Mais uma pergunta pra gente já ir muito rápido. Foi gostoso. Falei pra você, o bichinho da live, depois que pica, a gente nunca mais quer parar de fazer live por aqui. Vou fazer essa pergunta pra você. Boa noite. Desde bebê tenho dificuldade de comer frutas e verduras, já tentei diversas maneiras e chego a ter enjoo pelo cheiro e pelo paladar desses alimentos. O que eu posso fazer? Isso é interessante. É interessante ver que a criança, quando ela chegar pelos 2 anos, pode ter o que se chama de seletividade, que é até nojo de comer, especialmente legumes e frutas. É interessantíssimo que alguns adultos
estão ainda com essa dificuldade. Esse né? paladar infantilizado, né? Quase. E às vezes pode vir de um trauma ou do fato que também não foi trabalhado na Não foi família. oferecido, às vezes. É interessante que quanto mais você oferece, mais você vai gostar. Agora, o que eu vejo, aí eu vou entrar, é que quem faz muito dieta, muita restrição, não consegue mais aguentar a maçã, por exemplo. Porque a dica clássica é, se você tiver fome, maçã. Uma maçã. A maçã, que é deliciosa, você não curte. Tanto ela vem ao lugar de outra coisa que você queria. Então, o que é interessante? Quando a pessoa tem dificuldade de comer fruta, primeiro avaliar se tem seletividade, se tem medo, se tem algum trauma da infância ou algum trauma da dieta. Sim. Tá? Mas pode incluir dentro de um suco, pode incluir numa torta, pode incluir numa sobremesa, ou como geleia, no iogurte. E sensibilizando o paladar aos poucos, né? Exatamente. É aí que volta aquela dica de cozinhar. Tenta cozinhar coisas gostosas com os alimentos que você tem essas dificuldades, mas tem que ser gostoso, senão não vale. Se obrigar a comer por comer, isso ninguém consegue fazer por muito tempo. A última pergunta aqui, ó. Dieta restritiva nem em momentos determinados? Tipo, para entrar no vestido daqui uma semana do casamento, a famosa dieta da noiva. Sim. Né? Quantas meninas estão fazendo uma dieta alguns meses antes para entrar no vestido e realmente ficar bonita na foto, né? A dieta da foto. E quantas vão ganhar uns 10 quilos depois, nos 6 meses depois? E que atribuem isso ao casamento, né? Dieta restritiva, desculpem, mas pelo que eu estou estudando, não dá nunca certo. Nunca. Tá? A longo prazo, né? O que pode dar certo é fazer uma paz com a comida e aí, aos poucos, diminuir esses excessos. E você vai ver que o que acontece é uma maravilha. Muitos pacientes estão dizendo: doutora Sofia, incrível, agora que eu posso comer, eu como menos, eu estou satisfeito, meu apetite diminuiu, eu estou super tranquilo. Tá? É uma coisa interessante. Muitas vezes me perguntam qual é o segredo das francesas. As francesas estão sempre com porções pequenas, se restringindo. Eu falo que nada, não é restrição, é simplesmente se permitir de comer. Quando você está no prazer de comer, você não precisa de muito para se satisfazer. É uma coisa para pensar como a gente vai acabar, mas comer com prazer faz comer menos. E isso é até comprovado com um estudo da Cornell University pelo professor Brian Wansink. Ele mostrou que quando você come com prazer, você come menos ao longo do dia. Agora, talvez não na refeição, porque na refeição é gostoso, aí você quer repetir, mas você vai ficar tão satisfeito que você não vai ter muito apetite durante o dia. Pensa nisso. Aí está um ponto importante para todo mundo fazer uma autoavaliação. Quanto que tem comido com prazer? Sem culpa. Sem culpa. Prazer, sem culpa. Sem culpa. Porque a culpa faz comer mais. Sim. E automaticamente engorda. Pode fazer engordar. Pode fazer engordar. Porque a culpa também, ela mexe na digestão. Por isso que a culpa, ela tá meio associada a ganho de peso. Sim. Por isso que a gente tem que pensar que a alimentação é algo prazeroso, é cultural. Em paz, por favor. Em paz, né? É fazer as pazes com a comida, é fazer as pazes também com o corpo, né? Então, assim, é entender que saúde, ela vem de um global. É isso. E se você fez muitas dietas na sua vida, é normal ter como emocional. Tá? É normal ter essa vontade de comer muito forte. Por isso que vale a pena trabalhar isso. Ou seja, entender e começar a ter essa noção de que você pode se alimentar de uma outra forma, que tenha qualidade, que tenha prazer e que simplesmente te dê paz. Sofia, muito obrigada pela sua presença. Foi muita generosidade ter vindo, muito obrigada. Adorei a presença de vocês, as pessoas
participaram aqui intensamente. Desculpe se a gente não conseguiu responder a todos, mas tentamos e espero que vocês tenham aprendido muito aqui. O vídeo depois vai ficar disponível no canal do YouTube e por mais 24 horas aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.